acontecer alguma coisa, você tem que resolver. E realmente é uma super responsabilidade. E assim, gente, acontecem coisas em audiência que até Deus duvida, vocês não têm ideia. Teve uma audiência, foi aqui no Rio já, era um caso de estelionato previdenciário e era um caso assim, 2 velhinhas eram acusadas, tava uma tensão no ar na sala, sabe? Porque a primeira testemunha de acusação era uma parente do pensionista falecido. E ela estava acusando as velhinhas e ela chorava muito, aquela tensão toda. Aí o capitão do exército vira para mim e fala, doutora, e a moça falando, já pedi para pegar um lencinho, ela estava muito emocionada. Doutora, eu falei, pois não, capitão. Eu estou com taquicardia e meu braço está dormente. Eu acho que eu estou tendo um infarto. Gente, vocês imaginam? Assim, o que acontece, uma coisa que o militarismo me ajudou, porque eu sempre fui uma pessoa assim, no momento de tensão, de desespero, eu colava as placas total, eu ficava e não conseguia fazer nada. Mas no militarismo você aprende na força, né? Tem que tomar uma atitude. E aí, naquele momento, eu pensei rápido, aí eu suspendi a audiência, já chamei o motorista, mandei levar para o hospital, né, o motorista lá da auditoria, levou ele para o hospital mais próximo, e ele realmente estava infartando. Então, imagina a situação. Tem colegas meus que contam que tem acusado que desmaia, já presenciei também uma testemunha acabar o depoimento dela, sair e desmaiar, porque é muita emoção. Enfim, acontece de tudo em audiência, e o juiz tem que estar preparado. Então, tem que conhecer principalmente a questão da lei de organização e o Código de Processo Penal Militar. E é sobre ela que nós vamos falar aqui. Eu vou tentar falar de uma forma mais devagar e mais didática, e o material vai ficar disponível para vocês podem acessar quando quiserem, e tirar as dúvidas, enfim. Ao final da aula, a gente tira as dúvidas, tá? A próxima aula, que vai ser de procedimentos, eu vou trazer uma denúncia de procedimento ordinário, uma denúncia de procedimento sumário, para a gente discutir e ver as diferenças, e é realmente bem diferente, é bem importante que vocês saibam destacar essas diferenças, até é a nossa atividade, mas é interessante que eu vou trazer na aula e a gente já vai discutindo isso, tá bom? E na última aula, que é dos conselhos de justiça, eu quero fazer um julgamento simulado com vocês. Então, eu vou trazer aqui alguns casos, e aí a gente vai fazer esse julgamento simulado. Eu vou disponibilizar os casos para vocês antes. Nós vamos fazer, eu quero ver, porque assim, nesses julgamentos simulados que eu faço, sempre é muito divertido, porque tem o que encarna o promotor, que é aquela coisa de filme americano, que é super bacana, tem o que encarna a defesa também, que faz um ótimo papel, o que faz o juiz, e eu vou anotando tudo ali, é muito legal, porque a gente nota, assim, o militar, ele normalmente ele não tem essa vergonha de falar em público, porque ele é treinado para falar em público, enfim, para uma série de coisas. Mas, obviamente, que quando você está ali participando de um júri simulado, um julgamento simulado, você fica meio tenso, né? Não é a sua zona de conforto. Mas a intenção é tirar vocês da zona de conforto e mostrar como é um julgamento na justiça militar e para vocês sentirem aí a temperatura de que é muito difícil estar ali como testemunha, porque é um impacto muito grande na vida daquela pessoa, uma responsabilidade muito grande. É um peso muito difícil estar ali como acusado, obviamente, sua vida está em jogo. É um peso muito difícil estar ali como juiz militar, que você está decidindo a vida de alguém, então é muita responsabilidade. Você precisa conhecer muito bem o processo, muito bem as provas, até porque no Conselho Permanente, que a gente vai ver hoje, ele se renova trimestralmente. Então, nem sempre o conselho que instruiu o processo, que ouviu as testemunhas de defesa, de acusação, vai ser aquele que vai julgar aquele processo. Ele vai pegar o processo no estado que está. Então, pode ser que ele seja sorteado por um trimestre que já tem um processo para julgamento, e ele vai ter que julgar. Então, o mínimo que ele tem que fazer é ler todas as provas, tomar pé do processo inteirinho, tá, gente? Então, a gente vai falando sobre isso no decorrer da aula. E, ao final, eu vou abrir para perguntas. Eu vi que o chat está bombando, mas eu não sei exatamente o que é. Bom, vamos lá, então. Nós vamos falar sobre... É sobre uma fala sua, doutora, que travou no início lá. Ah, é? Isso, a senhora ia informar sobre um livro, alguma coisa assim, aí travou e a gente... Sobre o livro, bem na hora, uma das horas mais importantes da aula, fazer propaganda do meu livro, gente. Aí disseram que a senhora ia fazer doação de livro para a turma e aí travou na hora. Poxa, podia fazer um sorteio, né? O pior é que eu não tenho nenhum exemplar aqui, mas eu posso comprar e fazer um sorteio, porque eu tenho um desconto na editora, pelo menos isso, eu tenho um desconto, e eu podia fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio, sim, no final do módulo, tá? Mas é uma boa, obrigada. Obrigada quem falou, eu não sei quem é. Quem era, exato? Quem que falou agora comigo? Major Alain. Major Alain, muito obrigada, viu, pela ajuda aí.
É que é difícil, quando a gente... Eu sou muito familiarizada com o Zoom, porque eu faço audiências pelo Zoom, dou palestras, aulas, só que ele é um pouco limitado em algumas questões. Então, enquanto eu estou com os slides aqui, eu não consigo ler o chat. Então, se vocês puderem prestar esse auxílio, eu agradeço muito, tá bom? Bom, então a Lei 8457/92, ela é a Lei de Organização da Justiça Militar da União. As justiças militares estaduais se valem subsidiariamente da Lei de Organização da Justiça Militar da União. Ou se elas não tiverem uma lei de organização, o que é um pouco difícil, elas podem também utilizar a Lei 8457 no que lhes for cabível, né? E nós tivemos uma alteração legislativa importante, que eu já falei primeiro da Lei 13.491, de 2017, que ampliou o conceito de crime militar, modificou o artigo 9º, e também a outra modificação, que foi importante, foi a Lei 13.774, de 2018, que modificou a Lei de Organização da Justiça Militar da União. Essas duas leis, gente, foram assim... sacudiram, bagunçaram o coreto totalmente, porque, assim, a gente esperava, a mudança na lei de organização era esperada, porque houve um trabalho muito grande em cima disso. Mas a lei 13.491 não era tão esperada assim, então foi recebida com muita satisfação pelos operadores do direito militar, porque a gente quase não tem atualização. Então, é muito complexo interpretar o direito militar. E por isso que quando há alteração legislativa, é um ganho bem grande para a gente, tá? A gente vai falar sobre essas mudanças. A estrutura da Justiça Militar da União, e como eu falei para vocês, a organização da JMU em tempo de guerra, provavelmente eu não conseguirei chegar, mas eu vou deixar disponível para vocês os slides, tá? Bom, a Constituição Federal, no artigo 92, 6º, prevê os tribunais e juízes militares como órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Eu não sei se eu já comentei com vocês nos vídeos ou até falando, quando a gente fala em tribunais e juízes militares, a Constituição ela foi um pouco atécnica, porque juiz militar é aquele militar convocado para compor os conselhos de justiça. Eu entendo que a Constituição deveria ter falado, prever os tribunais e juízes da justiça militar, porque aí abarcaria todo mundo, o juiz concursado e os juízes militares que atuam na justiça militar. Mas a gente tem que fazer essa interpretação. O artigo 124 disciplina competir à Justiça Militar da União, processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Vejam que essa competência é mais restritiva do que para a Justiça Militar Estadual. Para a Justiça Militar Estadual, lá no artigo 124 da Constituição Federal, artigo 124 não, gente, me fugiu o número do artigo, prevê que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os crimes militares e os atos e ações oriundas de atos disciplinares militares. Então, atribuiu uma competência cível à Justiça Militar Estadual. E essa competência cível foi oriunda da Emenda Constitucional 45. Essa emenda foi super importante e alterou a parte da Justiça Militar Estadual, mas simplesmente esqueceu da Justiça Militar da União, né? E como a Constituição, no parágrafo único, ela prescreve que lei disporá sobre a organização, funcionamento e competência da Justiça Militar, competiu a Lei de Organização da Justiça Militar da União estruturar a Justiça Militar da União e o seu funcionamento. Então, ela atribuiu essa competência à lei ordinária, mas delimitou aqui a competência de crimes militares. Lembrando que a Lei 13.491 ampliou o conceito de crime militar, como nós já falamos muitas vezes, tá bom? Bom, então a finalidade da Lei de Organização é organizar a Justiça Militar e regular o funcionamento de seus serviços auxiliares, inclusive dispondo sobre os órgãos e competências da Justiça Militar da União em tempo de guerra. A Lei 13.774, de 2018, promoveu significativas alterações na Lei 8457. Ela foi objeto de um longo debate que resultou na modernização da Lei de Organização frente aos novos cenários nacionais. Eu vou falar um pouquinho para vocês por que teve esse longo debate. Nós sabemos que a Justiça Militar, vira e mexe, aparece aí na berlinda, né? As pessoas que não conhecem muito a Justiça Militar, seja a Justiça Militar da União, seja a Justiça Militar Estadual, dizem que a Justiça Militar é corporativista, que os militares são julgados por seus pares e, por isso, há um corporativismo, há maiores absolvições, dizem uma série de coisas. Enfim, é um desconhecimento enorme. E isso acaba levando a muitas confusões. E na Justiça Militar da União, pelo fato dela julgar, processar e julgar civis e militares, porque a Justiça Militar Estadual não processa e julga civis, processa e julga apenas militares, policiais militares e bombeiros militares, tem essa grande diferença, porque o civil, gente, antes da alteração dessa lei, ele era processado e julgado perante um conselho de justiça. E o que é o conselho de justiça? É o famoso escabinato.
que é um órgão colegiado formado pelo juiz togado, o único civil, e 4 juízes militares, que são sorteados para tal, prestam compromisso, tudo direitinho. Então, sempre se indagava por que o civil, que não está submetido à hierarquia e disciplina, deve ser processado e julgado por militares. Por exemplo, no famoso caso do crime de estelionato previdenciário, que eu falei para vocês, que é um crime que acontece com muita frequência, praticado por civil. Por que os militares têm que processar e julgar esse civil? Então, essa lei, em boa hora, e até atendendo a diplomas internacionais, que viam com muito maus olhos essa questão do civil ser submetido à justiça militar, modificou isso. Então, agora, um civil que pratica crime militar, ele será processado e julgado na Justiça Militar da União pelo juiz togado monocraticamente. O que quer dizer monocraticamente? Ele vai processar e julgar sozinho. E também, se o crime for praticado por um militar e por um civil em concurso de agentes, ou seja, os dois praticaram o crime juntos, será processado e julgado pelo juiz federal da Justiça Militar monocraticamente. Então, sempre que tiver um civil, vai atrair a competência para o juiz federal da Justiça Militar monocraticamente. E, atualmente, nós temos muitos processos oriundos da lei de licitações, né? Não só dos crimes ali previstos, principalmente, mas também de outros crimes militares previstos no Código Penal Militar, que acabam ocorrendo quando há alguma questão de licitação, alguma fraude. Então, um peculato, corrupção. Eu tenho processos aqui, o Rio é assim, eu brinco, né? Porque antes eu atuei em Brasília como assessora e depois como juíza, e depois como juíza eu vim para o Rio. E o Rio é a maior CJM, nós vamos ver as CJMs, até no videozinho que eu deixei para vocês, cortou ali, eu vou explicar direitinho. O Rio é a maior CJM. E aí, a quantidade de processos aqui, porque as 3 forças estão concentradas aqui, é absurda. É maior do que em todo o Brasil, assim. Nossa, a quantidade de processos que nós julgamos, a minha auditoria até ficou em primeiro lugar nas estatísticas, é muita coisa, gente. Então, eu brinco que eu abro o Código Penal Militar e eu já recebi alguma denúncia de algum crime, porque a criatividade realmente é muito grande, o efetivo é muito grande das forças, e tem crimes, às vezes, que o promotor oferece a denúncia e fala, gente, deixa eu dar uma estudada nesse crime aqui, que são crimes bem peculiares que a gente tem, e eu não lembro, porque não é um crime tão corriqueiro, eu tenho que ir lá estudar o crime, ver se realmente preencheu os requisitos mínimos, né, para eu receber a denúncia. Então, vejam, é um campo muito vasto. E aí, essa questão de ter muitos militares aqui acabou ocasionando essa questão de prática de muitos crimes, e nós somos a maior CJM. Então, essa alteração, que agora o juiz julga monocraticamente quando o crime é praticado por civil ou civil e militar, e nos casos de crimes de licitação e correlatos, a gente tem muitos processos. Eu tenho, assim, processos de 35 volumes, por exemplo, de fraude em licitação. Então, tem o militar e o civil é dono de empresa, aí o militar facilitou de alguma forma, enfim, uma série de coisas. E esses processos, eles são muito complexos, eles demandam um estudo muito grande. O fato de ser processado e julgado pelo juiz monocraticamente dá uma certa celeridade, né, eu acredito, porque é tudo mais prático. Mas algumas pessoas questionam isso, aí deveria ser pelo Conselho de Justiça, porque todo crime que for praticado, que ofender as Forças Armadas, né, ou ofender os princípios da hierarquia e disciplina, vai ofender esses princípios de forma direta ou indireta, como nós já falamos. Mas, enfim, o fato é que houve essa alteração, foi vista com muito bons olhos depois que houve a alteração, porque a Justiça Militar sempre tem esse questionamento, deviam extinguir a Justiça Militar, para que existe a Justiça Militar? Julga muito pouco processo, mas a questão não é a quantidade de processos, e sim a especialidade da Justiça. Eu sei de relatos de amigos, né, que atuam na Justiça Federal, que eles dizem que o juiz federal, quando ele tem que se debruçar sobre questões cíveis envolvendo militares, por exemplo, um processo de reforma, um processo de ressarcimento em função de promoção, que foi preterido e tudo mais, é muito complicado, porque muitas vezes aquele juiz ele não tem esse conhecimento da caserna e da legislação da caserna. O direito administrativo militar, gente, é uma infinidade de normas que a gente tem que estudar. Estatuto dos Militares, Lei do Serviço Militar, os regulamentos disciplinares das forças, enfim, é muita coisa para estudar. No nosso concurso, tudo isso é cobrado, mas no concurso para juiz federal, não. E aí, o que o juiz tem que fazer? Ele vai ter que estudar toda aquela legislação para poder decidir da forma mais correta. E ele tem uma gama de processos absurda. Então, já tem uma proposta de emenda constitucional tramitando para ampliar também a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar atos disciplinares militares, né? Ações oriundas de atos disciplinares militares.
o que eu acho que seria um grande ganho, mas ainda está tramitando e a verdade é que ninguém quer perder competência. Então, ninguém quer perder poder. Por isso que é muito difícil que essa mudança ocorra, precisa de uma grande vontade política, uma mobilização, enfim. Mas fato é que a lei de organização foi alterada. Então, essa foi uma das principais mudanças, que é o julgamento dos civis de forma monocrática pelo juiz federal. Os conselhos de justiça agora são presididos pelo juiz togado. Na Justiça Militar Estadual, isso já era uma realidade por conta da emenda constitucional 45, mas a nossa justiça ficou esquecida. Então, agora, com essa modificação, o juiz federal da Justiça Militar é o presidente do conselho. Isso é importantíssimo. Eu gravei em alguns vídeos, eu contei uma experiência, eu não vou contar de novo, então vou deixar para vocês verem, justamente sobre isso, que antes o presidente era o juiz militar mais antigo. Só que, gente, a gente já falou muito aqui que o juiz militar, normalmente ele não tem conhecimento jurídico. Pouquíssimos os casos que aquele juiz militar tem conhecimento jurídico. Estou falando isso no âmbito federal, tá? No âmbito estadual, talvez isso seja uma outra realidade. Mas aí, chega lá, como é que ele vai, mesmo que ele tenha conhecimento jurídico, como é que ele vai conduzir uma audiência? Ele não foi, ele não estudou isso dessa forma, ele não sabe como é essa atuação. Então, era muito difícil que o juiz militar conseguisse, o presidente do conselho, que era o juiz militar mais antigo, conseguisse exercitar essa competência, apesar de estar previsto na lei de organização a competência do presidente do conselho. Então, essa modificação da presidência dos conselhos pelo juiz togado foi muito importante. E o cargo de corregedor exercido pelo vice-presidente do tribunal, porque antes o cargo de corregedor era exercido por um juiz. Então, era um juiz de primeira instância, que ele deixava de lado as suas atividades jurisdicionais para exercer uma função administrativa vitalícia. Ele ficava lá. Só que nos outros tribunais, sempre é um ministro, é o vice-presidente do tribunal. Porque ele é mais antigo, ele está acima, ele é ministro. Então, ele vai correcionar os juízes de primeira instância. E aí ficou mais correto, assim, era uma irregularidade, a meu ver, antes, isso foi corrigido. E tinha mais uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é muito importante. Não lembro, gente, eu vou lembrando no decorrer da aula de alteração, mas houve muito ganho com essa modificação por essa lei 13.774 e foi muito comemorada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da Justiça Militar da União. São órgãos da Justiça Militar: o Superior Tribunal Militar, que é o órgão de segunda instância, a Corregedoria da Justiça Militar, o Juiz Corregedor Auxiliar, que é um juiz de primeira instância, que vai auxiliar o corregedor, os Conselhos de Justiça e os juízes federais da Justiça Militar e os juízes federais substitutos da Justiça Militar. Lembrei que eu ia falar. Eu acho que eu comentei com vocês já que antes da alteração dessa lei, a nomenclatura do cargo de juiz federal da Justiça Militar era juiz auditor. Essa nomenclatura juiz auditor tem uma origem histórica, porque a Justiça Militar é a justiça mais antiga do Brasil. Ela foi criada com a vinda da família real em 1808. Então, essa nomenclatura juiz auditor era uma nomenclatura histórica, que era a nomeação do juiz civil que atuava perante os conselhos não era nem Conselho de Justiça o nome, eu não lembro exatamente o nome, mas tinha um nome lá, que era justamente para exercer essas funções dos Conselhos de Justiça. E aí, a lei trouxe essa modificação para aproximar mais a sociedade do juiz federal, no sentido de mostrar que o cargo de juiz federal é um cargo do Poder Judiciário, que a Justiça Militar é uma justiça que integra o Poder Judiciário e não uma corte marcial composta por militares, tá? Sem conhecimento jurídico, que a gente vê em filme americano. Lá nos Estados Unidos é assim, mas aqui não. A Justiça Militar faz parte do Poder Judiciário. Essa nomenclatura foi muito importante. Eu lembro, acho que eu já falei para vocês, eu fico repetindo, gente, porque eu dou muitas aulas e assim, eu sempre trago os mesmos exemplos, né? Porque são os exemplos mais marcantes, e aí se eu estiver repetitiva, me perdoem, tá? Mas logo que eu passei no concurso, eu sou de Piracicaba, uma cidade do interior de São Paulo, não sei se vocês conhecem, provavelmente não, mas é uma cidade grande, tem mais de 500 mil habitantes. Passei no concurso, né? Fui nomeada, lógico, com aquela alegria da família e tudo mais. Minha mãe só faltava colocar uma faixa na frente da cidade, falando que minha filha é juíza, aquela coisa toda, aquele orgulho, contando para todo mundo. Aí, eu encontrei uma amiga dela no supermercado. Aí ela falou assim, Mariana, que legal, você é juíza, né? Eu, sou juíza auditora. Aí ela olhou assim, mas você é da Receita Federal? Não entendi, sua mãe falou que você é juíza. Eu falei, não, eu sou juíza da Justiça Militar, da União. É que a nomenclatura é assim, a mulher não entendeu nada, né? E eu sempre senti essa questão, era uma questão.
falar que era juíza auditora, e as pessoas não correlacionavam o nome do cargo à justiça militar, ao poder judiciário. Então, foi bem importante essa nomenclatura, essa alteração, tá, gente? Bom, o que eu falei para vocês, comecei a falar no videozinho que cortou, aqui tem a divisão da justiça militar, né, da União, por circunscrições judiciárias militares. E essa divisão do território nacional em circunscrições judiciárias militares, para a divisão da justiça militar, levou em conta a concentração de forças militares nas áreas respectivas. Então, muita gente fala assim, nossa, por que tem uma auditoria em Bagé, no Rio Grande do Sul? Porque em Bagé tem muita concentração de unidades militares do Exército, é um ponto estratégico, porque é na fronteira. Então, tudo isso foi analisado à época, quando foi criada a Lei de Organização da Justiça Militar da União. E aqui estão as CJMs, quantas auditorias tem, e as sedes. Apenas destacando que a primeira CJM, que é aqui no Rio de Janeiro, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, tem 4 auditorias, e a sede aqui no Rio de Janeiro, então é que tem mais auditorias, 4. As demais, nós temos algumas que têm mais de uma auditoria, como a terceira CJM, que é no Rio Grande do Sul, que é a única CJM que tem 3 auditorias com sedes diferentes. Que é a primeira auditoria da terceira CJM em Porto Alegre, a segunda em Bagé e a terceira da terceira em Santa Maria. Também questionam, a maioria das sedes é em capital, mas algumas não são. Por exemplo, a 4ª CJM, que é a jurisdição Estado de Minas Gerais, a sede é em Juiz de Fora. Tá? Então, isso daqui, para quem está fazendo concurso para a área militar federal, é ouro, tem que saber de cor e salteado, é muito importante saber essa divisão. E como eu falei para vocês, a 11ª CJM, que abrange o Distrito Federal, os estados de Goiás e Tocantins, que tem 2 auditorias, e a sede é em Brasília, é aquela competente para processar e julgar os crimes praticados fora do território nacional, os crimes militares praticados fora do território nacional. As auditorias, elas possuem jurisdição mista sobre as 3 Forças Armadas. Antigamente, havia auditorias especializadas, então, auditoria de Marinha, de Exército e de Aeronáutica, julgavam apenas os processos relativos àquelas forças. Hoje em dia, não. As auditorias julgam os processos oriundos de todas as forças. Aqui tem um mapinha bem bonitinho explicando como é que é. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a composição do STM. Muitas pessoas, quando vão estudar sobre o STM, ficam chocadas, que é um tribunal, um órgão do judiciário, que tem 15 ministros vitalícios, sendo que desses 15 ministros, 10 são ministros militares da ativa e do mais alto posto da carreira. Então, como é dividido? Aqui eu coloquei os quadrinhos, né? São 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército, 3 oficiais generais da Aeronáutica. Por que o Exército tem mais oficial general compondo o STM que as demais forças? Por conta do efetivo militar. Como o Exército tem um maior efetivo militar, por consequência, tem maior número de processos, tá? Então, por causa disso. E esses ministros militares, eles continuam na ativa, eles são do mais alto posto da carreira, e eles integram um quadro especial. É diferente, gente, do comandante da força. O comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, quando ele é nomeado comandante, ele vai para a reserva, e aí ele atua exerce as funções como comandante. Então, ele tem a prerrogativa do uso do uniforme, por conta da função que ele exerce. Isso está lá no artigo 19 da Lei Complementar 97/99. Ao passo que o ministro militar, não. Ele continua na ativa, mas num quadro especial. E muitas pessoas questionam como é que esse ministro, esse militar, ele continua na verdade, em 2 poderes. No poder executivo e no poder judiciário. É uma situação um pouco diferente, mas é basicamente isso, tá? E 5 ministros civis, escolhidos pelo presidente da República com mais de 35 e menos de 65 anos, dentre 3 advogados com notório saber jurídico, reputação ilibada e mais de 10 anos de atividade profissional, e 2 por escolha paritária, um dentre a carreira de juiz federal da Justiça Militar e o outro do Ministério Público Militar. Então, vejam, é um órgão do Poder Judiciário, um tribunal superior, em que há apenas um juiz de carreira. Isso causa um certo espanto, né? Tem uma proposta de emenda constitucional para reduzir o número de ministros para 11 e diminuir a quantidade de ministros militares. E aí aumentar uma vaga para juiz de carreira. Mas também está tramitando há muito tempo. E aí, como eu falei, essa questão de perda de poder e competência é algo que demora muito, né? Algo muito a ser muito debatido. O que segue
essa organização do STM é a mesma ideia que vai valer para a primeira instância, que é justamente a ideia do escabinato, o conhecimento da caserna pelo ministro militar e o conhecimento jurídico, técnico-jurídico do juiz togado, tá? Então, vocês podem entrar no site do STM e lerem bastante jurisprudência, lerem o inteiro teor, o voto dos ministros, é sempre muito bem embasado, e é interessante que eles trazem esse conhecimento da caserna aos autos. Isso é muito enriquecedor, tanto no STM quanto na primeira instância nos conselhos de justiça. Bom, a competência, gente, eu não vou falar muito sobre a competência, porque eu vou falar só sobre uma questão, porque tem muita coisa para vocês, vai ser uma chatice, né? Vocês não precisam saber disso. Mas, assim, o que vocês precisam saber é que compete ao STM processar e julgar originariamente os oficiais generais das Forças Armadas nos crimes militares definidos em lei. Então, é uma competência, os doutrinadores dizem que é uma competência por foro por prerrogativa de posto. Então, o oficial general que praticar um crime militar, seja ele da ativa ou da reserva, ele vai ser processado e julgado perante o STM, não perante a primeira instância. E aí há uma grande discussão sobre a constitucionalidade desse dispositivo. O promotor de justiça militar, Soel Arpini, entende que a lei ordinária, que é a lei de organização, a lei 8457, não pode fixar outras hipóteses de foro por prerrogativa de função que não aquelas previstas na Constituição, porque a Constituição elenca quais são as autoridades que têm direito a foro por prerrogativa de função. E o foro por prerrogativa de posto nada mais é do que um desdobramento do foro por prerrogativa de função. O promotor de justiça militar, Mário Porto, diz que a própria Constituição, quando ela fala no parágrafo único do artigo 124, que compete à lei estruturar a justiça militar, sua competência e tudo mais, ela delegou à lei ordinária essa organização e funcionamento. Então, decorre implicitamente do texto constitucional essa prerrogativa de posto. Fato é que até hoje, isso não foi discutido, não foi levado até o STF para questionar a constitucionalidade e a lei continua valendo plenamente. Bom, as demais competências aqui eu não vou falar com vocês, porque é algo muito juridiquês e a gente vai seguir adiante, tá? A Corregedoria da Justiça Militar. Então, como eu falei, houve essa alteração agora, o corregedor é o ministro, vice-presidente do tribunal, que atua como corregedor, não tem atividade judicante, ou seja, não vai exercer jurisdição. A função é um órgão de fiscalização e orientação jurídico-administrativa, apenas isso. Falando sobre os órgãos da primeira instância da Justiça Militar da União, cada auditoria compõe-se de um juiz federal da Justiça Militar, um juiz federal substituto, um diretor de secretaria, 2 oficiais de justiça avaliadores e demais auxiliares. Gente, a nossa carreira tem, no total, 39 juízes. É uma carreira bem pequena, perto das demais justiças, porque a nossa justiça é uma justiça pequena, uma justiça mais enxuta, né? Então, quando abre concurso, por exemplo, para a Justiça Militar, o último concurso, que é o meu, que foi de 2013, abriram 6 vagas e nomearam 16 pessoas, porque aí foram surgindo vagas no decorrer do prazo de validade do concurso. Mas é uma área muito específica. Então, assim, para você conseguir, por exemplo, se titularizar, ou imagina até concorrer a uma vaga de ministro, que tem só uma vaga, é algo que demora muito, né? Então, a pessoa que se dedica ao estudo do direito militar e quer ser juiz da justiça militar é alguém que gosta muito do direito militar e que vai se dedicar muito a essa área. Eu pensava, na época que eu estava fazendo concurso, que era o que eu mais queria, né? Então, eu pensava assim, poxa, eu preciso passar, porque se eu não passar, vai demorar um certo tempo para ter outro concurso, e eu queria ser juíza. Então, graças a Deus deu tudo certo, o concurso é muito difícil, o meu concurso teve algumas peculiaridades, anularam a prova de sentença, a gente teve que refazer, foi bem, assim, sofrido, parece uma prova de resistência mesmo, sabe? Porque cada fase é uma etapa a ser vencida, mas vale muito a pena você trabalhar com o que você ama. E eu acho que o fato de eu ter sido militar me deu essa visão do que eu queria. Eu já gostava muito de direito penal, e por ser uma competência essencialmente criminal, foi maravilhoso. E eu tinha todo esse conhecimento da caserna que me ajudou muito. Então, é um concurso que vale muito a pena. Além do juiz, tem um concurso para promotor de justiça militar, inclusive está aberto agora, né? Encerraram as inscrições, mas ainda não foi feita a prova. E tem o concurso de Defensoria Pública da União, que cai direito militar, e o concurso de servidor do STM. E no âmbito estadual, os estados que têm Tribunal de Justiça Militar, que são Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, eles também têm concurso para juiz da Justiça Militar, juiz de direito do juízo militar, no âmbito estadual.
E aí tem menos vaga ainda, né, gente? Porque o universo é bem menor. Eu lembro que antes de abrir o concurso de juiz da Justiça Militar da União, eu estava estudando para juiz de Direito do Juízo Militar de Minas Gerais, porque estava na iminência de abrir concurso, mas acabou que não abriu. Então, assim, as matérias são as mesmas que caem na prova, mais ou menos. Na Justiça Militar Estadual não caem algumas coisas, mas é direito militar, né? Direito penal militar, processo penal militar, direito administrativo militar, constitucional militar, e assim, o enfoque é bem diferente para a área militar estadual e para a área militar federal, por conta dessas peculiaridades. Pela área militar federal, julgar civis, pela estrutura ser um pouquinho diferente. Então, quem decidir se dedicar para um concurso, pensa um pouco nisso. Em todas as aulas eu procuro falar sobre os concursos, porque eu sei que muitos alunos têm a vontade de passar num concurso público, né, dessa natureza. E eu posso dizer, obviamente, eu posso falar da minha experiência, que é maravilhoso você atuar numa área que você ama e você tem muito mais motivação para ir trabalhar. A Justiça Militar, ela tem uma estrutura fantástica, sabe? As instalações, os servidores. A gente tem problemas, obviamente, né? Mas é uma área muito boa para trabalhar. Os advogados que vêm atuar na Justiça Militar, eles sempre elogiam muito. Elogiam o cuidado que a gente tem, elogiam o atendimento, enfim. É bem diferente da justiça comum. Se vocês forem fazer estágio, forem assistir audiências, é bem diferente. Não estou dizendo que é melhor, estou dizendo que é diferente. E por ser uma justiça especializada, tem as suas peculiaridades, tá bom? Bom, então, a gente falou um pouquinho sobre a composição das auditorias, agora nós vamos falar sobre os conselhos de justiça. São duas as espécies de conselhos de justiça, o Conselho Especial e o Conselho Permanente de Justiça. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a sua composição e depois sobre a sua competência e algumas peculiaridades. Então, o Conselho Especial, antes da gente falar aqui sobre a composição, eu gostaria que vocês tivessem em mente que no âmbito da Justiça Militar da União, o Conselho Especial, ele tem competência para processar e julgar oficiais, exceto oficiais generais, porque aí a competência é originária do Superior Tribunal Militar. E o Conselho Permanente de Justiça possui competência para processar e julgar as praças. Antes, era praças e civis. Com essa alteração, agora os civis são julgados monocraticamente pelo juiz federal. Então, o Conselho Especial de Justiça é constituído pelo juiz federal da Justiça Militar ou o juiz federal substituto, que o presidirá, e por 4 juízes militares, dentre os quais um oficial general ou oficial superior, tá? Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça Militar ou juiz federal substituto, que o presidirá, e por 4 juízes militares, dentre os quais pelo menos um oficial superior. Com relação ao Conselho Especial, a gente tem que saber que a formação dele sempre vai levar em conta o quê, gente? Quem é o acusado. Então, dependendo do posto do acusado, é que vai ser constituído o Conselho Especial. Então, se o acusado for um major, o conselho vai ter que ser constituído pelo juiz togado e 4 militares mais antigos, tenentes coronéis, até um oficial general, se for o caso. E o Conselho Permanente não tem essa obrigatoriedade porque ele processa e julga as praças. Então, sempre vai ser constituído por oficiais, né? De segundo tenente para cima. Lembrando que aspirante a oficial não é oficial, então não pode integrar os conselhos de justiça. Oficial temporário também não. Tem que ser oficial de carreira com vitaliciedade assegurada. Então, não pode ser oficial temporário, tá? Bom, os conselhos especial e permanente funcionarão na sede das auditorias, salvo casos especiais por motivo relevante de ordem pública ou de interesse da justiça e pelo tempo indispensável mediante deliberação do STM. Então, como a gente já falou, é o escabinato mesclando o conhecimento da caserna com o conhecimento técnico-jurídico do juiz togado. O artigo 18 fala justamente essa questão que eu falei para vocês, que o oficial temporário, aspirante oficial e guarda-marinha não integram os conselhos de justiça, porque ele prevê que esses juízes militares, eles são sorteados dentro de oficiais da carreira da sede da auditoria com vitaliciedade assegurada. E como é que são sorteados esses juízes militares? Bom, trimestralmente, os comandantes do Distrito Naval, Região Militar e ALA organizam a relação de todos os oficiais do serviço ativo, com os respectivos postos, atividade e local de serviço, que deve ser publicada em boletim e remetida ao juiz competente. Acontece, gente, que esse artigo, ele prevê no parágrafo 3º, quem não vai fazer parte dessa relação. Isso é muito importante, porque, assim, muitos oficiais, eles morrem de pavor de ser juiz militar, né? Porque a gente já falou, ele não fica afastado das suas atividades no quartel.
Porque, obviamente, nos dias que tem sessão, tem até um artigo que fala isso, eu sempre coloco nos ofícios, quando eu convoco o juiz militar para as audiências, que ele fica dispensado de comparecer no quartel. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Normalmente ele volta para o quartel e tem muito trabalho, porque, na verdade, ele está acumulando as duas funções, a função de juiz militar e a função de militar. Então, é algo muito pesado. Tem alguns que amam ser juízes militares, tem outros que não gostam, a maioria não gosta muito, porque vai ter que estudar, enfim, vai ter que acumular mais trabalho, mas eu acho uma experiência fantástica, até para vocês mostrarem para os subordinados de vocês como é que funciona a justiça e atuar num caráter preventivo, num caráter de não ocorrência de crimes. Então, levar os seus subordinados para assistir a audiência na justiça militar, explicar as coisas para eles, explicar o que é um crime militar. E por isso aquela cartilha, Conhecendo a Justiça Militar da União em Quadrinhos, que eu coloquei para vocês, anexei para vocês, é super importante para vocês explicarem para eles como é que é o funcionamento da justiça militar, o que é crime militar, o que não é, que isso vai ter uma repercussão na vida deles, tá? Bom, então a relação não inclui quem? Quem está fora do sorteio e de fazer parte da relação? Os oficiais dos gabinetes, dos ministros de Estado da Defesa e dos comandantes de força. Então, esses estão fora. Os oficiais agregados, os comandantes, diretores ou chefes, professores, instrutores e alunos de escola, institutos, academias, centro de formação, especialização e altos estudos. Por quê, gente? Aquele aluno, seja ele um curso de formação, um curso de aperfeiçoamento, ou até o próprio instrutor, eles não têm como abandonar essa atividade de ensino, parar 3 meses, que se for sorteado para o Conselho Permanente, ou para o Conselho Especial, durante o tempo que o processo durar, para atuar como juiz militar. Então, esses alunos eles estão excluídos, e também os comandantes, diretores ou chefes e professores e instrutores de unidade de ensino. Na Marinha, os almirantes de esquadra, aí está falando ali a questão dos oficiais mais antigos, né? E, por fim, como eu falei para vocês, os capelães militares. Por que colocaram essa linha, os capelães militares? Porque antes, como não tinha essa proibição, os capelães compunham as listas. E como eu já falei para vocês, teve um caso que um amigo meu lá de Santa Maria falou, que o capelão foi sorteado, ele prestou o compromisso e ele absolvia todo mundo. Absolvia todo mundo, dava sermão, enfim, o que é isso, né? Uma coisa que eu sempre falo para os juízes militares é o seguinte, não deem sermão no acusado. Ali não é o momento disso, você já está julgando a vida dele, você não tem que dar sermão nele, você tem que decidir tecnicamente. Ali não é o momento, tá? Eu fico, assim, muito chateada quando acontece isso. E eu tenho o maior cuidado, quando eu atuo com os juízes militares, de deixá-los à vontade, né? Para fazer as perguntas durante as audiências, para votar na hora de votação, na hora que eles vão julgar, porque eles já se sentem, o ambiente da justiça é um ambiente tenso. E ele não está acostumado com aquilo, ele já fica um pouco inseguro, porque ele não conhece a legislação, não sabe aplicar a pena e tudo mais. Então, a gente tem que deixar esse juiz militar mais confortável, mais à vontade, para ele decidir bem. E aí, quando eu sei que muitos oficiais falam comigo, nossa, doutora, eu já fui sorteada, né, sorteado antigamente para compor o conselho, e era muito tenso, porque eu sentia essa obrigação de seguir o que o juiz falava, porque era uma coisa assim muito solene, muito séria, eu tinha medo de decidir de forma contrária. Hoje em dia, eles estão tão à vontade, eu posso falar lá nas minhas audiências, que teve um que isso daí eu fiquei assim, e é uma coisa que é permitida, né? Era um caso de prescrição, prescrição é uma matéria de ordem pública, ela pode ser alegada a qualquer momento, e uma das partes alegou, acho que foi o Ministério Público, olha, conselho, nesse caso aqui, fez os cálculos, a denúncia foi recebida não sei quando, os fatos ocorreram não sei quando, e lá, está prescrito a pena em abstrato. A pena em abstrato está prescrita. Aí passei a palavra para a defesa concorda com o pedido ministerial, a distinção da punibilidade pela prescrição. Aí eu votei primeiro, reconhecendo a prescrição, o que eu sei que um juiz militar, ele virou e falou assim, olha, eu até entendo, eu entendi o que é prescrição, vocês explicaram aí, mas eu não vou reconhecer, não. Ah, não vou, não quero. Gente, como assim não quero? Isso não existe. Aí o promotor, não sei o que eu falei, não, o senhor não vai falar nada. É voto dele, está votado, está aqui, está computado. Porque aí, obviamente, se ele fosse o voto vencedor, alguma das partes recorreria ao STM, e o STM iria analisar esse comportamento, né, esse voto. É totalmente descabido. Então, essa formação do escabinato acaba dando aso a algumas coisas estapafúrdias dessa natureza. Eu teria outros exemplos para falar para vocês, mas é que esse é o mais recente, tem uns piores.
Tem uns piores que eu até tentei explicar a teoria do crime para o juiz militar, mas eu decidi agora que eu não vou ficar explicando. Ele tem que analisar o processo, analisar as provas e votar de acordo com a consciência dele. Mas, obviamente, que é um livre convencimento motivado, ele precisa fundamentar. E se a fundamentação dele for estapafúrdia dessa forma, não tem como salvar, né, gente? Então, assim, as partes vão recorrer e o tribunal vai reformar. Mas é só para vocês saberem como eles estão se sentindo à vontade agora, a ponto de falar isso, né? Obviamente que não é isso que a gente espera. A gente espera que a pessoa vote de acordo com a sua consciência a prova dos autos de uma forma legítima. E não, eu entendi o que é, mas eu não vou reconhecer porque eu não quero. Porque eu não quero não é fundamento, né? Não é fundamento jurídico. Enfim, apenas um pequeno desabafo. Bom, aqui tem essa diferença aqui, né, das peculiaridades, que está bem esmiuçado isso na Lei de Organização e também no Código de Processo Penal Militar. Mas o Conselho Especial, aqui em linhas gerais, julga somente oficiais, exceto oficiais generais, que são julgados pelo STM. O Conselho Permanente julga somente as praças. Já falamos sobre a composição. No caso do Conselho Especial, não há suplentes, e no Conselho Permanente há previsão de um suplente para juiz militar. Então, se um juiz militar tiver algum problema, não puder vir, ele vai comunicar ao oficial de justiça que vai convocar o suplente. O suplente, no início do trimestre, ele presta compromisso com todos, da mesma forma. E ele é convocado somente quando é necessário. No Conselho Especial, nós já falamos que a patente do acusado de maior posto será determinante para a formação desse conselho e deverá se constituir de oficiais mais antigos do que ele. Nós também já falamos que se a acusação abranger um oficial, uma praça, por exemplo, e esse oficial ele for excluído do processo, vamos supor que esse um coronel ou um sargento praticam um crime militar e o coronel morre no curso do processo. O conselho continua competente para processar e julgar o sargento. Tá? Isso daqui está previsto na Lei de Organização, porque é um princípio de jurisdição que é da perpetuatio jurisdictionis, a perpetuação da jurisdição. Aquela competência foi fixada no momento da prática delitiva, em que havia um coronel e uma praça. Logo, o Conselho Especial continua competente para processar e julgar a praça. O Conselho Especial ele é constituído para cada processo. Então, aquele juiz militar ele fica vinculado a esse processo enquanto ele durar. Ao passo que o Conselho Permanente funciona por 3 meses consecutivos, por um trimestre. Então, como eu falei para vocês, aquele trimestre, o juiz militar que vai atuar, ele pode pegar o processo já em fase de julgamento, ou ele pode pegar o processo no começo, coitiva de testemunhas de acusação, enfim, ele vai pegar o processo no pé que tiver. No Conselho Especial, não, ele vai acompanhar do começo ao fim. E aqui o sorteio, que a gente já falou como é feito esse sorteio. Aqui tem uma fotinho de como é. Eu coloquei essa foto porque era uma audiência da aeronáutica e eu gostei muito que esse conselho tinha muitas mulheres presentes. Aí eu fiz questão que a minha assessora, que também é uma sargento da aeronáutica, porque eu queria uma mulher e uma militar da aeronáutica, né? Que é a força que eu pertencia, eu tenho o maior carinho. E a Camila é, assim, meu braço direito, é super diligente, super estudiosa, dedicada, e ela tirou essa foto. Então, vejam, o juiz-presidente, que é o juiz togado, ele senta no centro. E aí, os juízes militares sentam pela hierarquia, por ordem inversa de hierarquia ali. E a votação é bem interessante, gente, eu vou falar sobre isso, acho que agora. Que a votação no julgamento é por ordem inversa de hierarquia. Então, o juiz togado vota primeiro, depois vota o juiz militar mais moderno, até chegar no juiz militar mais antigo. Justamente para que os juízes militares mais modernos não se sintam constrangidos a votar de forma diversa do juiz militar mais antigo. O Código teve esse cuidado na hora de montar essa prescrição legal, de prever isso, né? Para não ter, porque senão, o que acontece? O juiz militar mais antigo votaria, os outros iam pensar, eu tenho que votar igual. E aí seria um absurdo, né? Frustraria totalmente o objetivo do processo do julgamento, tá? Ali, desse lado aqui, é a promotora de justiça militar, a doutora Nájila, que atua aqui no Rio de Janeiro, e do outro lado, o defensor público, o doutor Rodrigo. Infelizmente, ele não está mais atuando, e os defensores públicos que atuam com a gente, ele foi agora para a justiça, atuar perante a Justiça Federal. Os defensores públicos são de nível altíssimo, eu tenho muito prazer em atuar com eles, eles sempre trazem teses importantes, eles conhecem muito de direito militar, e como eu falei para vocês, os advogados que atuam na Justiça Militar, muitos são excelentes, e muitos não têm tanto conhecimento assim dessa área, é uma área bem especializada, então a pessoa precisa buscar esse conhecimento, tá bom? Aqui tem o quadro de pós-graduações das Forças Armadas, eu sempre coloco para os meus alunos, só para ilustrar que a Marinha é bem diferente. A nomenclatura é completamente diferente, então só para ilustrar mesmo. E para tocar num ponto com vocês aqui, que já foi levantada a constitucionalidade dos conselhos de justiça.
Porque no direito comum vige o princípio da identidade física do juiz. O que quer dizer isso? O juiz que faz toda a instrução processual, que ouve as testemunhas, que ouve o acusado, ele deve ser o juiz que vai julgar, porque ele presenciou toda a colheita daquela prova, né? Ele conseguiu, ele assistiu todas as audiências, ele ouviu os testemunhos, o depoimento das testemunhas, ele ouviu o interrogatório do acusado, ele pôde colher essa percepção do que eles estavam falando. E aí, só que esse princípio ele é mitigado quando o juiz tira férias, aí outro juiz pode substituí-lo, não há qualquer problema. Só que com relação aos conselhos permanentes de justiça, como ele é renovado trimestralmente, e o juiz militar pega aquele processo na fase que ele estiver, que ele se encontrar, questionavam muito sobre essa questão do princípio da identidade física do juiz. Então, o posicionamento pacífico do STM é que, em face do princípio da especialidade, não pode ser exigido a presença desse princípio. O Cícero Coimbra Neves, que é um autor, que é promotor da Justiça Militar atualmente, mas ele foi policial militar da Polícia Militar de São Paulo, inclusive ele atuou na corregedoria lá da Polícia Militar de São Paulo, ele é muito bom, excelente. Ele fala que, na verdade, existe sim o princípio da identidade física do juiz, somente com relação ao juiz togado, porque o juiz togado vai estar sempre, né? Independente da renovação trimestral dos juízes militares, o togado vai estar sempre. É interessante essa discussão, tá? Bom, os conselhos especial e permanente de justiça podem ser instalados e funcionar com a maioria de seus membros, e é obrigatória a presença do juiz federal ou juiz federal substituto. O que acontece? Salvo na sessão de julgamento, que é o parágrafo 2º, que diz que é obrigatória a presença e voto de todos os juízes, nas outras audiências, de oitiva de testemunha, do interrogatório do acusado, ou para discutir alguma questão processual, pode ser decidido, a audiência pode ser composta sempre do juiz togado, que é o presidente, então é obrigatória a presença do juiz togado, e da maioria dos juízes militares. Então, pode ter 2 juízes militares ali e o juiz togado. Então, a maioria do conselho está completa. Só que para a sessão de julgamento, é obrigatória a presença e voto de todos os juízes, tá? Então, o pronunciamento do juiz, como a gente falou, o juiz togado vota primeiro, e os juízes militares por ordem inversa de hierarquia. Aqui tem a competência dos conselhos. Na verdade, quando o crime é praticado por um militar ou por militares, que é a competência dos conselhos, o Conselho de Justiça só vai atuar assim que a denúncia for recebida. Na fase pré-processual, o juiz atua sozinho. Então, se tiver alguma quebra de sigilo, alguma quebra de garantia constitucional no inquérito, por exemplo, o juiz togado atua sozinho. Os conselhos vão atuar a partir do momento do recebimento da denúncia, tá? Aí tem a competência dos presidentes. Olha só. Abrir as sessões, presidi-las, mandar proceder à leitura da ata da sessão anterior, nomear defensor ao acusado que não o tiver e curador ao réu revel incapaz. Pensa, gente, tudo isso, manter a regularidade dos trabalhos da sessão, mandando retirar do recinto as pessoas que portarem armas ou perturbarem a ordem, conceder a palavra ao representante do MP, ao assistente, ao defensor, podendo cassar a palavra após advertência no caso de linguagem desrespeitosa, resolver questões de ordem suscitadas pelas partes ou submetê-las à decisão do conselho, mandar consignar em ata incidente ocorrido no curso da sessão. Pensa que isso tudo aqui antes era competência do juiz militar mais antigo. Como é que o juiz militar mais antigo ia exercitar essa competência? Sem conhecimento? Tinha como, né? Então, em boa hora, veio a alteração legislativa, tá? Aqui tem do juiz federal da Justiça Militar, presidir os conselhos de justiça, que foi a alteração mais relevante, né? E também processar e julgar os civis nos casos previstos nos incisos 1 e 3 do artigo 9º. E os militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. Bom, uma grande questão que eu queria falar antes da gente terminar foi alvo de muito debate, tanto que ontem saiu a notícia, anteontem, que transitou em julgado já essa questão. O que aconteceu? Como a competência para processar e julgar civis passou para o juiz togado, surgiu uma questão. E aquele militar, que ele praticou o crime quando militar, mas no curso do processo ele perdeu essa qualidade, ele foi licenciado. De quem é a competência? 95% dos juízes de primeira instância da Justiça Militar da União entenderam que a competência seria do juiz togado monocraticamente, porque aquele, então, militar passou a ser um civil. Aí, o Ministério Público entrou com um incidente de demandas repetitivas no tribunal questionando isso, e foi decidido que não, que o que vale para determinar a competência do órgão julgador é o momento da prática delitiva, é o momento da prática do crime. Então, se ele era militar quando ele praticou o crime, independente dele perder essa condição no curso do processo, a competência vai ser dos conselhos. Inclusive, o tribunal editou uma súmula, a súmula número 17. Compete aos conselhos especial e permanente de justiça processar e julgar acusados que, em tese,
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. Isso foi uma grande questão trazida, tá, gente? E aqui, a Organização da Justiça Militar da União em Tempo de Guerra, que eu sabia que eu não ia conseguir falar com vocês, tem aqui direitinho a organização, tem os quadrinhos também explicando a competência, a composição e a diferença. Tem algumas peculiaridades bem interessantes. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, pode olhar, tá? Eu vou aqui dar uma olhadinha no chat para ver o que a gente tem de pergunta. Vamos ver desde o começo. Estou usando equipamento. Travou. Que cada aluno vai ganhar um livro. Travou. Ótimo, Coronel Elvis. Não é bem assim, né? Estou sem câmera e sem microfone, mas estou acompanhando a aula. Tá. Pessoal, eu sei, como eu falei, eu estou falando isso em todas as aulas, né? Que é muita informação. Mas e eu tento condensar e trazer exemplos para não ficar tão pesado. Mas eu espero que vocês tenham compreendido, em linhas gerais, como é o funcionamento da Justiça Militar da União e essa questão dos conselhos de justiça. E eu já falei no vídeo, mas não sei nem se você já chegou, se foi no vídeo do procedimentos, é que eu falei, gravei muitos vídeos, mas se vocês tiverem curiosidade em assistir uma audiência, vão até a Justiça Militar do seu estado, assistam a audiência, as audiências são públicas, são abertas ao público. Quem quiser assistir na Justiça Militar da União também pode. Obviamente que quando passar esse período de pandemia, quando todo mundo estiver vacinado, bonitinho, aí pode assistir tranquilamente. Eu adoro quando os meus alunos vão assistir a audiência. Eu faço questão de citá-los nas sessões, e muitos vão, porque é muito interessante você aliar esse conhecimento teórico com a prática, tá? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, pode abrir o microfone ou colocar aqui no chat. Ninguém? Tá. Eu gostaria, então... Pode falar, Coronel, pode abrir o microfone. Não está conseguindo? Pode digitar se quiser, que eu respondo. Pronto. É só na questão do sorteio do Conselho Especial, no caso, a obrigatoriedade da presença do acusado só no dia preso. Exatamente. A lei de organização, ela fala isso, que é obrigatória a presença do acusado no sorteio do Conselho Especial quando ele estiver preso, tá? Eu tive um caso aqui que tinham muitos acusados presos e eles participaram do sorteio, e foi até bom o senhor ter falado, porque o sorteio já foi feito de muitas formas, e atualmente, para dar mais lisura a esse procedimento, eu viro o computador, né? Ou a gente coloca até uma televisão, e tem um site que chama Sorteador. Aí a gente vai sorteando, coloca os números, e aí cada oficial, quando trazem as relações, né, tem um número. E aí vê aquele número e lê em voz alta o nome do oficial, né, o número e o nome. E aí o acusado, quando ele estiver preso, ele deve participar desse sorteio. Uma outra dúvida, não sei se a senhora ainda vai entrar na frente, a questão da suspeição. A senhora ainda vai discorrer a respeito? Claro. A suspeição e impedimento, eles são algumas questões importantes, porque o juiz militar e o juiz togado, pode ser que tenha algumas questões que ele se torne impedido ou suspeito. O impedimento é uma questão de ordem objetiva. Então, se ele tem parentesco com alguma das partes, enfim, está tudo previsto no Código de Processo Penal Militar. E a suspeição é uma questão mais de foro íntimo. E a suspeição é mais delicada dele se declarar no momento ali. O que acontece? Já aconteceu, bom o senhor ter tocado nesse ponto, o juiz militar verificar ali o acusado na audiência e falar assim, doutora, esse acusado foi meu subordinado. Eu trabalhei na OM e tal, ele foi meu subordinado. Como é que eu vou julgar esse acusado? Eu conheço ele, eu tenho uma relação com ele de trabalho, um carinho, eu gostava do trabalho dele, gostava dele. Aí eu falo, bom, como é uma questão muito subjetiva, o senhor tem que alegar. Então, ele tem que dizer, olha, eu não me sinto confortável de julgar, porque eu já atuei, não tem problema nenhum. A gente substitui, isso acontece, pode acontecer. Ou, se não, teve um caso lá de um juiz militar que o acusado era filho de uma funcionária que trabalhou na casa dele. Então, como é que ele vai julgar? Ele não vai se sentir confortável para julgar, porque ele já tinha esse conhecimento. Então, a parcialidade dele estaria comprometida, e ele tem que alegar. O impedimento já é mais tranquilo, porque é uma questão objetiva ali. Então, está comprovado, é mais fácil. A suspeição é um pouco diferente, mas eu sempre recomendo aos juízes que digam,
né? Então, esse juiz, ele foi super transparente comigo, ele conversou comigo, aí eu pedi para ele falar em voz alta, eu abri a sessão e falei assim, olha, tenho aqui um juiz militar que gostaria de falar algumas palavras com relação à relação dele com o acusado, e ele falou, o acusado serviu comigo no ano tal, na unidade tal, era um excelente militar, eu não me sinto confortável em julgar esse militar, justamente por conta desse relacionamento que eu tive. E aí, a gente ali reconheceu a suspeição dele e ele foi substituído. Porque aqui no Estado, o nosso efetivo é muito pequeno. Então, aqui todo mundo já trabalhou praticamente com todo mundo. Coronel, não estou conseguindo entender o senhor muito bem, porque fica cortando. Aqui no Estado, a PMT é muito pequena. O nosso efetivo são 3 mil e poucos homens. E aqui, geralmente, todo mundo já trabalhou, em certa época, com todos. Em certo momento, eu até brinco aqui que todo mundo aqui ou é compadre ou é primo. Então, é uma situação que é delicada aqui para a gente, né? De estar numa audiência. É que, assim, o fato de ter servido por si só não é uma causa que se alegue a suspeição. É que, nesse caso específico, esse rapaz tinha um relacionamento de amizade, sabe? De um frequentar a casa do outro, é um pouco diferente. Então, tem que ser analisado caso a caso. Até porque, a gente analisando assim de má fé, um juiz militar pode chegar, ver que o caso é muito complexo e falar, eu não me sinto confortável porque eu conheço fulano. Aí tem que analisar cada caso, né? Mas é muito delicado mesmo, ainda mais num estado pequeno que nem o de vocês. Provavelmente, ali o jurisdicionado vai ser alguém que já atuou com vocês, né? Era só isso, coronel? Foram ótimas as perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi aqui que o Jussivaldo colocou que não conseguiu acessar o link, o que faz a Justiça Militar. Depois vou dar uma olhadinha se está com algum problema o vídeo. Alguém mais teve esse problema? Se teve, por favor, depois coloca aqui, tá? Bom, pessoal, eu vou deixar mais material, né? Como sempre, essa aula vai ficar lá para vocês, os slides. E na aula que vem, então, a gente vai falar sobre procedimento. Já está agora, já vai passar realmente para o processo. A gente falou primeiro sobre inquérito policial militar, polícia judiciária militar, agora sobre organização e estrutura da Justiça Militar da União. E depois nós vamos falar em procedimento e depois nos conselhos de justiça, tá? Mas é a questão do julgamento mesmo simulado, que vai ser bem bacana. Eu vou passar os casos para vocês antes, a gente vai dividir a turma. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu sei que é muita informação, é muita coisa, mas eu acho que conhecimento é sempre bom, né? Sempre agrega. Então, eu espero que vocês estejam compreendendo e conseguindo acompanhar, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelos canais que eu já disponibilizei para vocês. E é isso. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Tchau.